Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Que as bênçãos de Deus repousem sobre a sua família e sobre a sua vida em nome de Jesus. Está começando mais um devocional e hoje é um tema maravilhoso, que é escolhidos de Deus. Vamos nos aprofundar nisso e nós vamos fazer a leitura de introdução no Evangelho de Mateus, capítulo de número 25, versículo 14 e 15. Você pode acompanhar comigo esta leitura do meu lado direito. O texto vai aparecer e você então pode ser edificado juntamente comigo através da palavra de Deus. Amém? Vamos fazer essa leitura. Diz a palavra do Senhor, versículo 14 e 15. Porque é assim como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes entregou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 talentos e a outro 1. E cada um segundo a sua capacidade, e seguiu viagem. Nós vamos falar sobre a parábola que Jesus Cristo falou dos 10 talentos. Nós vamos entender ela e para isso a gente precisa fazer algumas divisões para nós entender. Primeiro, conforme a capacidade, depois o empenho para multiplicar, terceiro, a negligência de um, e quarto, prestação de contas, e por fim, o medo do Senhor, que é o quinto bloco. São pequenos blocos que a gente vai estar observando e tirando já lições valiosas para a nossa vida. E Deus certamente tem uma palavra para o seu coração. Vejamos então conforme a capacidade. Quando a gente leu aqui essa introdução, versículo 14 e 15, nós vimos que um recebeu 5, o outro 2 e o outro 1. Cada um recebeu segundo a sua capacidade, do homem que governava aquela fazenda, aquele lugar. Então nós vemos que este homem, em primeiro lugar, conhece a capacidade dos seus trabalhadores. Veja só que interessante. Aquele homem, o patrão, conhecia a capacidade dos seus trabalhadores. Então, ele deu 5, o outro 2 e o outro 1. Isso mostra claramente que Jesus está dizendo que o Pai Celeste, ele dá dons para cada um conforme a sua capacidade. Oh, coisa maravilhosa é a palavra de Deus quando a gente começa então a entender o nosso Deus. Veja que aqui Jesus está mostrando que este homem, simbolizando o Pai Celeste, conhece os seus. E ele então os contratou, os chamou e então deu a eles a oportunidade deles granjearem, deles multiplicarem os bens que eles receberam, denominados aqui de talentos. Então vamos fazer um exemplo bem simbólico aqui, bem simples. Por exemplo, o que recebeu 5, vamos supor que seria 5 mil reais, o outro 2 mil reais e o outro 1.000 reais. O que recebeu 5, multiplicou 5, ficou com 10. O que recebeu 2, multiplicou 2, ficou com 4. E aquele que recebeu 1, ele então optou por não multiplicar. Apenas para você entender como que possivelmente aconteceu isso aqui. Mas a questão é que nesta divisão, o Pai é aquele que conhece. Então você é conhecido de Deus, Deus te conhece e Ele concedeu a você a oportunidade de você multiplicar alguma coisa. Eu tenho certeza que Deus deu alguma coisa para você fazer, seja uma profissão, seja um ministério na igreja, seja algo na família, um papel na família, e você tem essa capacidade de multiplicar aquilo que Deus deu a você. E aqui a palavra de Deus então nos orienta: multiplique. Multiplique isso, aquilo que Deus colocou na sua mão, multiplique, para que o nome de Deus seja glorificado através da sua vida. E aqui então a gente já vai para o segundo, que é o empenho para multiplicar. O que recebeu 5, imediatamente, diz o versículo 16, ele negociou e ele conseguiu outros 5. E da mesma sorte, o que recebera 2, ganhou outros 2. Então, veja que imediatamente é uma expressão muito forte da palavra de Deus, mostrando imediato. A necessidade de fazer isso agora, no momento, não pode deixar para amanhã, não pode esperar o Senhor vir, não pode esperar o tempo acabar, não tem que acontecer imediatamente. Aquilo que Deus colocou na sua vida, multiplique em nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor para todo sempre, e não negligencie, como este que recebeu 1, que está no versículo 18. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Ora, depois de muito tempo, veio o senhor daqueles servos e fez conta com eles. E aquele que recebeu 1, ele não multiplicou. E por que ele não multiplicou? É uma pergunta que nós devemos fazer para o texto. E o texto, então, vai responder para a gente. Lá no versículo de número 25, vai dizer: e atemorizado,
fui esconder na terra o teu talento. Eis aqui tens o que é teu. Este servo não multiplicou aquilo que Deus deu para ele, num simbolismo. O que o seu Senhor deu para ele, ele não multiplicou por medo. E quantas pessoas não estão multiplicando aquilo que Deus deu por medo? Medo, às vezes, de aparecer à mostra a fé que tem. Medo de ser ressarchado. Medo de ser desacreditado. Medo de ser, às vezes, mal falado. E nós não podemos ter esse medo. Você não pode ter esse medo. Você tem que multiplicar aquilo que Deus colocou na sua mão. E a palavra de Deus diz que existe a capacidade. Jesus, Deus, Espírito Santo, escolheu você, porque Ele viu a capacidade que você tinha para multiplicar. E Ele deu segundo a sua capacidade. Ele não deu além, Ele deu a sua capacidade. E então é importante que nós venhamos a nos colocar à disposição de Deus para multiplicar e não negligenciar, porque a prestação de contas vai chegar. A palavra de Deus nos garante que depois de um tempo ele chegou e então ele pediu a conta. O que recebeu 5, multiplicou 5. O que recebeu 2, ele conseguiu outros 2. E então ele vai dizer essa frase para estes 2 que conseguiram multiplicar: muito bem, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Ou seja, ele ganha ali um elogio: muito bem, servo bom e fiel, e ainda uma recompensa: sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Ou seja, às vezes Deus nos dá alguma coisa, a gente olha para aquilo e diz: mas isso é pequeno demais para mim fazer, é só uma boa ação, é só um projeto na igreja, é só um projeto profissional, isso aqui é muito pequeno. Mas se nós honrar a Deus e multiplicar isso, isso será grande. E além disso, diz a palavra de Deus que Ele então vai nos recompensar. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. E então é interessante que aquele que não multiplicou nada passa o seu talento para o que tinha 10. E isso é interessante porque mostra então que Deus recompensa aquele que multiplica. A questão então é nós entender e nos colocar à disposição para multiplicar, porque fomos escolhidos. A capacidade existe. Existe a capacidade na sua vida. Existe, você consegue fazer. Deus está com você e você consegue. Mas não negligencie, porque a negligência vai custar caro para muitos, e o medo também. Aonde ele vai dizer isso? Ele vai dizer: e lançai o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dente. Ou seja, para o Senhor Jesus, nessa parábola, ele contando e mostrando o que vale para o reino de Deus são pessoas dispostas a multiplicar. E aqui eu quero fazer uma menção, e daqui a pouquinho a gente já vai orar. Quero fazer aqui uma menção do que está escrito no Evangelho de João, capítulo 15, versículo de número 16, que é uma palavra maravilhosa da parte de Jesus também, que está escrito: vós não me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Glorificado seja o nome do Senhor. Aqui então nós vemos que nós temos a ordem de multiplicar, a ordem de frutificar. E está nas nossas mãos essa responsabilidade. E temos o Espírito Santo ao nosso lado, que dá sabedoria, discernimento e visão das coisas. E então a palavra nesta manhã de domingo é: multiplique. Multiplique aquilo que Deus colocou na sua vida. Faça o nome de Deus ser conhecido através da sua vida. E assim então você será um servo bom e fiel. E você pode entrar no gozo do teu Senhor, porque você foi fiel no pouco, e sobre o muito, não sou eu, mas o Senhor te colocará. Amém? Vamos orar apresentando o nosso dia ao nosso Deus. Pai Santo e Deus bendito, nós oramos nesse momento e agradecemos ao Senhor pela oportunidade que temos de mais um devocional. Pai amado, onde nós entendemos que fomos chamados, somos escolhidos, ó Deus, para multiplicar. Somos, ó Deus, escolhidos e chamados, ó Deus, para pronunciar o Teu nome na face dessa terra. Deus eterno, nos dê sabedoria, nos dê direção, nos dê visão, para que possamos então multiplicar aquilo que o Senhor Deus deu na nossa mão. Senhor, se existe ministério, se existe área profissional, área familiar, Deus eterno, todas as áreas que os Teus filhos estão aí assistindo, ó Deus, eles têm dons, eles têm talento, ajuda eles, Senhor, a multiplicarem para que o Teu nome seja glorificado através da vida deles. Nos dê um domingo abençoado, cheio das bênçãos do Senhor, nos protegendo, nos livrando, nos guardando de todo mal. Assim, Senhor, nós oramos e agradecemos por tudo. Amém. E segunda-feira
tem mais um devocional e eu te espero aqui. Deus te abençoe sempre.